Olá, boa noite. O Jornal da RDC já está no ar e a partir de agora você fica muito bem informado sobre os principais destaques do Rio Grande do Sul. Prefeito da capital diz que acabou o diálogo com o Sindicato dos Municipários. Nelson Marquesan Júnior conseguiu aprovar projeto que altera plano de carreira dos servidores nesta semana. Ministério Público do Trabalho firma convênio com órgãos públicos para dar oportunidade de emprego e ensino a jovens em situação de vulnerabilidade. Na série de reportagens sobre a água, você confere a situação do Lago Guaíba, que fornece água para moradores de Porto Alegre, mas sofre com problemas de poluição. E ainda você fica por dentro da previsão do tempo e as informações do esporte. Começa agora mais um Jornal da RDC, porque o Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. O prefeito Nelson Marquesan Júnior foi o palestrante do Tá na Mesa, evento da Federasul. Marquesan falou sobre o fim do diálogo com o Sindicato dos Municipários, após a confusão e briga na votação na Câmara Municipal. Ele também falou sobre a possível privatização da Carris. O prefeito apresentou no evento vários dados sobre a atual situação de Porto Alegre e também o que espera para o futuro da cidade. Inclusive sobre o Pacto Alegre, uma parceria de várias universidades com o governo municipal. Em coletiva de imprensa, Nelson Marquesan Júnior conversou sobre várias polêmicas dos últimos dias. O diálogo com o Simpa está encerrado e nós estamos torcendo que surjam outras lideranças representativas. Os servidores estão livres, que eles realmente se libertem desta amarra específica de um sindicato dominado por partidos e por ideologia e por interesses privados, e ele possa realmente ter um diálogo melhor com a gente. Eu não posso deixar de classificar a invasão da Prefeitura, a invasão da Secretaria da Saúde, a invasão da Secretaria da Educação e a agressão a colegas meus servidores, em respeito a esses colegas servidores, como um crime e pedir a investigação de quem são os criminosos. A gente fez a primeira etapa do compromisso, que é profissionalizar a gestão. Estamos tentando avançar agora na segunda etapa, que é ter uma análise de fora da prefeitura, né, uma análise independente de uma consultoria que possa dar o cenário todo e nós decidirmos qual é o caminho para o interesse público. Nós não temos capacidade humana para utilizar tudo, a gente tem que ter inteligência artificial. O reconhecimento de placas é inteligência artificial, né? A análise de faces, reconhecimento facial, é um outro passo muito importante. Por exemplo, estou falando aqui de um desejo, tá? Que a gente espera que possa integrar isso. Imagina o reconhecimento facial no mercado público, imagina nas entradas do Transurb, né? Seria realmente de grande valia isso para tornar o que é o nosso propósito geral, tornar Porto Alegre um ambiente inóspito para criminosos. Se a gente aprovar as reformas este ano, o próximo prefeito, no seu primeiro ou segundo ano, terá o prazer de anunciar que todos os fornecedores e servidores receberam em dia. Neste governo, mesmo aprovando agora, dificilmente a gente atinge esse objetivo. Conseguir passar a responsabilidade da entrega das obras totalmente para a área privada, através de PPPs e concessões, é também um grande desafio desse ano. Acho que é muito cedo começar a trabalhar sobre isso, a cidade não merece isso, eu não faria essa irresponsabilidade, né? E, sinceramente, eu tenho a convicção de que um mandato, 4 anos, quando as forças vivas de uma sociedade trabalham pelo bem maior, pelo interesse público, ele é tempo muito mais do que suficiente do que fazer as reformas e as mudanças necessárias. E ainda sobre política, a gente continua falando aqui que foi empossado hoje o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do estado, Rui Irigaray. Ele ocupa o cargo que inicialmente seria de Dirceu Franciscon, que abriu mão da função.
O empresário entrou para a vida política no ano passado, quando foi eleito deputado estadual pelo PSL. Rui Irigaray atua no ramo dos transportes, combustíveis e agronegócio. Foi empossado nesta quarta-feira como novo secretário de Desenvolvimento e Turismo do Estado, pelo governador Eduardo Leite. E nós entramos no momento que realmente tem vários processos na junta comercial, se não me engano tem mais de 3 mil processos de abertura e fechamento de empresas. Já montaremos uma força-tarefa para resolver isso aí de imediato. Também temos projetos importantes ligados à área de atração de novos negócios, atração, desburocratização de vários setores da secretaria. Uma chance para jovens que vivem em abrigos. Hoje foi lançado o convênio entre o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal e a Organização Internacional do Trabalho. O convênio tem como objetivo proporcionar oportunidade de emprego e aprendizagem a jovens que são residentes do Serviço de Acolhimento da capital. Quando completam 18 anos, eles precisam deixar os locais em que vivem abrigados. Com o projeto, recursos darão suporte para garantir o ingresso ao mercado de trabalho. Nós temos aqui em Porto Alegre uma parceria muito forte entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e a Organização Internacional do Trabalho, com um apoio também muito importante da Superintendência Regional do Trabalho. Esse projeto visa providenciar oportunidades de aprendizagem e profissionalização para os adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade, notadamente os que estão no acolhimento institucional e em cumprimento de medida socioeducativa. E o Ministério Público vai recorrer da decisão que concedeu liberdade condicional a Evandro Virganovics, condenado por homicídio e ocultação de cadáver no caso do menino Bernardo. Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Ele já havia cumprido quase 5 anos da pena. A decisão de liberdade condicional foi tomada em decorrência de bons antecedentes e do cumprimento de 1/3 da pena por crime doloso. O recurso do Ministério Público só não foi solicitado formalmente, pois o prazo para a apresentação das razões ainda não foi aberto. O órgão ainda destaca que Evandro deveria ter passado por regimes mais gravosos, como regime fechado ou semiaberto, antes de usufruir de liberdade condicional. Muitos não sabem, mas a água que chega à casa dos moradores de Porto Alegre vem do Guaíba. Porém, mesmo com tratamento, a substância do lago ainda é muito poluída. O que seria necessário para sanar o problema? Esse é o assunto da reportagem da nossa série especial sobre a água. Passear na orla do Guaíba, encontrar os amigos, tomar um chimarrão, fazer exercícios, andar de bike ou só relaxar na grama. Opções não faltam para aproveitar a beleza de um dos cartões postais de Porto Alegre. Porém, nem tudo é formado por beleza aqui. Próximo ao Guaíba, o que não falta é lixo, tocos de cigarro, pedaços de plástico, sachês de condimentos, até uma bomba de chimarrão, todos jogados no chão. Enquanto isso, a lata de lixo mais próxima está praticamente vazia. A pessoa tem que ter um conhecimento de higiene, idoneidade com relação à higiene, né? É como o lixo, joga o lixo no chão aí, alguém vai ter que juntar, então, né? É uma coisa que cada um fazendo sua parte ajuda um tanto, né? Essa população é a mesma que também gera esses impactos, ou seja, a gente tira a água do mesmo lugar que a gente despeja os nossos esgotos. O lago cobre uma área de 496 km², que começa na ponta da usina do gasômetro, em Porto Alegre, e percorre 50 km até a Laguna dos Patos. Ele é formado pelos rios Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí, além de receber também as águas dos arroios situados às margens, percorrendo o Planalto Médio, a Serra e a região metropolitana. Uma área de drenagem que corresponde a 1/3 do território do Rio Grande do Sul. A água que chega aos moradores de Porto Alegre vem do Guaíba. A captação da substância bruta é feita em 6 pontos aqui do lago. Mas será que todo mundo sabe a origem dela? Não, eu tinha ideia, assim, porque tem uma estação de tratamento ali, né? É? Não sabia. Eu não sabia disso. Mas... Ela tem um gosto ruim, sabe? Chega a época que ela tem gosto ruim. Até eu tô comprando água pra gente consumir, tomar um chimarrão, um café. Ela fica com aquele gosto. Mas aí eu digo, ai meu Deus, será que a gente tá consumindo alguma coisa
que não é tratada, né? Porque eles dizem que não tem problema, que não vai fazer mal para ninguém, mas saber. Apenas 62% dos esgotos de Porto Alegre são tratados, ou seja, mais de 500 mil moradores da capital gaúcha sofrem com este problema. O Leonardo é engenheiro ambiental e fez um estudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o suporte da Universidade de Geórgia, dos Estados Unidos. O trabalho trata justamente dos percalços que o lago tem ainda pela frente. Foram coletados sedimentos entre 10 a 15 centímetros de 27 pontos do Guaíba. A gente analisou dados de quase 10 anos de análise de sedimento e água no delta de Jacuí, na foz dos rios formadores, que é de onde entra grande parte dessa água, e também, ou melhor, entra toda essa água e também grande parte dessa poluição. E ele nos mostrou que ao longo de 10 anos essa poluição não vem reduzindo muito, exceto para alguns metais que foram utilizados, metais muito tóxicos utilizados ao longo dos anos, como chumbo e mercúrio, mas também ele sofre um grande problema, talvez que principalmente de um problema que na verdade é um dos mais fáceis de solucionar, que é a falta de tratamento de esgotos. Outro dado é que a sujeira que contamina a água vem dos pneus que circulam nas ruas porto-alegrenses. Os chamados novos vilões são o zinco, o cobre e o cádmio. O Arroio Dilúvio, que sofre também um grande problema por uma falta de um adequado tratamento de drenagem urbana, sofrendo impacto de muitos carros, milhares de carros que passam diariamente e que não há qualquer tratamento. Essas águas, quando chove, caem diretamente no dilúvio e do dilúvio vai para o Guaíba, que é o lago de onde sai toda a água que abastece Porto Alegre. Então, são múltiplos problemas que acabam se juntando no mesmo lugar. Nem tudo está perdido. Além de ações educacionais e conscientização, outra forma de contribuir para diminuir o impacto ambiental da poluição é aproveitar a água limpa da chuva, por exemplo, através de melhorias domésticas. Algumas ações estão sendo feitas no sentido, em uma escala pequena, pessoas estão botando calhas em casa, gerando pequenos reservatórios de água da chuva, reaproveitando. Algumas indústrias começam a fazer isso também. Eu lá em casa tenho uma calha com um tonelzinho, então aquela água eu alimento a minha grama, boto na minha horta. São ações pequenas, pontuais, que cada um pode também adotar e não depender apenas do poder público numa escala maior. Bom, agora a gente vai a um rápido intervalo e na volta você fica sabendo tudo sobre o jogo do Internacional e Novo Hamburgo. E mais, Dia Mundial do Circo leva alegria aos passageiros de ônibus da capital. Nós voltamos já já. E uma pesquisa do Departamento de Economia e Estatística aqui do estado apontou dados que mostram como as mulheres ganham menos em relação aos homens. A proposta também de um projeto foi apresentada hoje no mesmo encontro, é o que a gente confere agora na reportagem. Só para se ter uma ideia, a média salarial masculina no ano passado era de 36,8% maior do que a das mulheres. No último trimestre de 2018, a desocupação feminina chegou a 9,1%, dos homens, 6,1%. Esses foram alguns dos dados apresentados nesta quarta-feira pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado. As mulheres têm uma situação, as mulheres gaúchas, uma situação um pouco melhor, mas a diferença interna no Rio Grande do Sul ela é maior do que no Brasil. Então a desigualdade de rendimentos, de taxa de emprego ainda é maior no Rio Grande do Sul. Que a gente possa dar para o planejamento a possibilidade de tomar decisões baseadas em evidências, né? A proposta do estudo é apresentar os dados para a sociedade gaúcha e, a partir de discussões, promover políticas públicas que incentivem a inserção da população feminina no mercado de trabalho. Mais de prevenção no caso da violência contra a mulher, políticas de conscientização também. E no caso do mercado de trabalho, a gente vê o reflexo do que é a realidade para todas nós mulheres, né? As dificuldades que são inerentes de entrada, de salário. Bom, agora vamos falar de tempo? Hoje na capital o dia foi de sol com algumas pancadas de chuva ao longo do dia. Mas mais detalhes sobre a previsão do tempo é o que a gente confere agora.
São Leopoldo, na região metropolitana, tem sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Erechim, no norte do estado, também tem sol e nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, a temperatura varia entre 21 e 32 graus. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Rio Grande, no litoral sul do estado, tempo nublado na parte da manhã, com chuva à tarde e a previsão é de temporal, máxima de 29 graus. Cruz Alta, no noroeste do estado, tem amplitude térmica de 10 graus. O tempo fica nublado na parte da manhã e a chuva aparece à tarde e à noite. Bom, mudando de assunto, a gente agora começa a falar de esporte. Amanhã o Grêmio enfrenta o Juventude pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Mas quem sabe mais e pode contar pra gente é ele, o nosso repórter Guilherme Paz. Na tarde desta quarta-feira, aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio realizou o último treinamento antes do confronto contra o Juventude. Amanhã à noite, às 9 horas, na Arena, válido pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. A equipe do Grêmio tem uma grande vantagem construída no último domingo, 6 gols de diferença, o que dá o luxo de Renato Portaluppi mandar a campo uma equipe totalmente diferente para o confronto. Com Júlio César no gol, na lateral direita o reencontro de Léo Moura com os gramados, Michel improvisado ao lado de Marcelo Oliveira, na esquerda terá Juninho Capixaba. O meio de campo, a novidade será Darlan Mendes, o jovem que estreou contra o São José na fase de grupos do Campeonato Gaúcho, ao lado de Rômulo. Montonha, Jean-Pierre, Diego Tardelli e o centroavante será Felipe Viseu. Um bom passo para a semifinal do Campeonato Gaúcho já está garantido. Mas a cabeça, aqui do Grêmio, também está na Libertadores da América, que tem rodada na semana que vem. Bom, é isso aí. Então amanhã tem jogão pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Agora, mais detalhes ainda do esporte com ele, JB. Na mesma reunião em que os conselheiros aprovaram uma pequena mudança no estatuto, que vai dar ao presidente Romildo a possibilidade de ficar mais 3 temporadas no clube, o balanço financeiro do Grêmio também foi apresentado. E ele foi muito bom, 54 milhões de superávit só em 2018. Aí você vai estar pensando, bom, mas se pagou as despesas, recebeu mais de 400 milhões, 402 milhões para ser exato, na temporada passada, sobrou 54, o que foi feito desse dinheiro? Quero 2 pequenas e grandes informações que mudarão completamente o seu conceito sobre a gestão atual. Primeiro, todas as dívidas bancárias de 2019 estão pagas, quitadas. O Grêmio não deve nada para banco nenhum. Em 2020, na verdade, tem um saldo residual de 9 milhões de reais. Mas não é muita coisa, perto de um clube que, já falei, ganha mais de 400 milhões por temporada. E deu. Para banco, não se deve mais nada. Matheus Henrique acaba de ter 20% a mais comprado. O Grêmio já tinha 70% do jogador, passa a ter 90% dele. E é aí que está o grande salto de qualidade da gestão do presidente Romildo Bolzan. No Internacional, Rafael Sobis deu uma entrevista muito inteligente. Aliás, é sempre normal o Sobis falar boas coisas porque é um cara acima da média. Mas ele pediu para o Sarrafiori não dar ouvidos para quem fica pedindo ele no time titular ou elogiando a todo tempo. Afinal de contas, só precisa fazer uma coisa ruim para todo mundo cair em cima. Não seria tão radical quanto o Sobis, porque isso vale para a imprensa, para a torcida e até para, às vezes, no vestiário. Todo mundo tem vaidade, imagina que porque está marcando gol deve jogar. Mas é bacana ver o Sobis sendo tão importante dentro e fora de campo. Eu confesso que tinha algumas dúvidas sobre a sua contratação. Passo a gostar mais da ideia de vê-lo como titular do Inter e também peça importante no vestiário. E no Dia Mundial do Circo, o SESC, a Associação de Circo do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre promoveram uma apresentação artística numa das paradas de ônibus mais movimentadas aqui da capital.
Em meio à correria do dia a dia do porto-alegrense, movimentos, descontração e muita arte. A apresentação, que faz parte do projeto Cultura Viraliza, aconteceu no terminal Triângulo da Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre. Então, levando a cultura para toda parte, né? Sendo que a cultura ela é aberta para todos, né? É uma forma de um carinho mesmo com a cidade e com os porto-alegrenses. A programação cultural do aniversário da cidade segue até o dia 31 de março. Bom, e neste momento o Internacional enfrenta o Novo Hamburgo, é 1-0 para o Novo Hamburgo nas quartas de final, e todos os detalhes sobre o esporte a gente vai conferir ao longo da nossa programação. É isso, o Jornal da RDC fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência no dia de hoje. A gente se vê. Não deixe de acompanhar, é claro, todas as nossas notícias pelas redes sociais também, pelo @RDC Digital, lá no Instagram e no Facebook. E fica conectado aqui com a gente também pela telinha no 24 e 524 da NET. Uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.